vamos vencer na vida. Trouxe aqui a Beatriz, a professora, e a gente vai começar a falar aqui sobre assédio. Que eles vão contratar a pessoa, eles já dão na cara, já dão informação assim que aquilo já começa o assédio já direto na hora da admissão da pessoa. Então eles vão escolher as mais bonitas, aquelas que usam vestidos mais assim extravagantes ou roupas. E normalmente eles fazem com que esse tipo de situação faça com que a pessoa se humilhe e faça tudo o que eles querem. Eu me lembro de sair de um processo sério que eu fiz na Trabalhista, que a coitada da moça praticamente era estuprada dentro da loja lá que eles vendiam vestidos, lá no Brás, para poder sobreviver e poder manter o emprego. Como é que a gente tem de fazer então numa situação como essa? Vamos pensar primeiro na empresa, né? Como é que a gente faz na empresa? Pô, eu vou lá, vou reclamar com o superior, ele vai me mandar embora, ou vamos arrumar um tipo de situação, ou vou me transferir. Como é que fica a cabeça da pessoa?
E quando ela é casada, como é que ela vai falar isso pro marido? Olha, eu tenho de sair da emprego porque a turma lá tá me cantando e fazendo. Que situação horrorosa, né? Então é assim, ó, comecem a perceber o seguinte: antes de fazer, de comunicar o fato na empresa, vocês têm de comunicar o fato para a polícia. Então vai na delegacia da mulher, que era o melhor seria, né? Que elas entendem mais as mulheres, e conta lá, olha, tá, eu estou sendo assediada, não aguento mais, o sujeito já fica passando a mão, fica cantando, tem que contar o que está acontecendo. Tem também no Ministério Público, se vocês dão uma trabalhista, tem um local lá que vocês podem fazer essa reclamação também. Aí, de posse desse, vamos falar que é uma espécie de BO, né, que você fez, uma informação, ou na delegacia, ou no Ministério Público Federal, a partir daí você vai comunicar o fato na empresa. Olha, está acontecendo assim, 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 eu quero providência. Se eles mandarem você embora, evidentemente vai ter uma ação trabalhista, vai rodar esse processo, essa informação do assédio, além da indenização você vai pedir danos morais, e eu vejo até a possibilidade, olha, como advogado, até de pedir reintegração, porque na verdade quem devia ser mandado embora é o safado, não a vítima. Mas tem de ter prova, gente. Vocês têm um celular na mão, todo mundo tem um celular, não dá para dizer que não. Começa para mim eu chamo de cantato daqui, grava. É uma prova. Se você chamar de testemunha lá as outras funcionárias que viram, elas não vão falar nada, gente. Sabe por quê? Porque elas também não querem perder o emprego delas. E o principal, a vestimenta para a gente trabalhar, não pode ser mini saia, não pode ser coisa transparente, não, porque de verdade a impressão que dá pro safado lá é que a pessoa está se demonstrando. E aí ele tem mais possibilidade de fazer essas cantadas nojentas. Então é assim, ó. Está sofrendo, está sendo cantada, não está gostando da situação. Grava de novo. E daí para frente é na delegacia fazer o BO. Pode levar o marido? É evidente, vai na delegacia, vai junto com ele, ótimo, vai ser bacana, um companheiro. O delegado ou a delegada vai narrar a situação e com base nesse boletim de ocorrência vai comunicar à empresa, ela vai ter de tomar uma medida. O processo vai correr de qualquer jeito. O sujeito pode pegar uma pena de 1 a 2 anos de cadeia. Mas o legal é que você fazendo isso, ele vai parar de fazer isso para todas. Porque para ele é rotina isso daí. Então toda empresa que a gente trabalha, todo lugar que tem sempre um safado. Agora vamos passar um pouquinho pro lado do ônibus. Você está no ônibus lá e você começa a sentir lá que tem um safado lá que está se encostando. O que você tem de fazer? Bom, o Carbone acha, começa a berrar e fala alto. Sabe por quê? Porque o motorista, o cobrador e toda a turma vão agarrar o sujeito e vão entregar ele para a polícia. Vai ser uma maravilha, eu já vi isso de monte. E de verdade, tem sujeito que faz isso uma vida inteira e daí, de repente ele para. Tem outros que são pior ainda, eles começam, além de se esfregar na pessoa, eles começam a mostrar o sexo, e fazer outras coisas, outras barbaridades. Esse sujeito, para mim, é tarado, não tem jeito. Tem de prender. E o importante de vocês é o seguinte: se vocês não acompanharem ele na delegacia, porque vai parar o ônibus, vai parar o metrô lá e vai sair, vai chegar a polícia, se não acompanhar, não vai ter prova para manter ele preso. Então todo mundo sabe que ele é tarado, que ele é sem vergonha, que ele não presta, mas eles não vão poder fazer nada. Então você tem que acompanhar e fazer o depoimento. Você tá se defendendo e defendendo a todas as pessoas que estão sofrendo no mesmo sentido. Esse sujeito não faz só para você, ele faz para todo mundo. E é um problema a menos que você tem, porque naquele horário do ônibus ele vai estar sempre lá fazendo esse tipo de confusão. Então começa a pensar, gente, que nós temos de solucionar o problema. Temos de solucionar o problema como? Prendendo o marginal, levando a conhecimento. Então é um pouco diferente. O assédio na empresa é diferente do assédio dentro de um ônibus. Porque no ônibus ou no metrô,
Se não fizer nada na hora e o sujeito não for preso, você não vai poder fazer nada também. E não vai adiantar. Então, por favor, comece a pensar numa situação para solucionar para você e a todas as outras vítimas que estão sofrendo da mesma forma. Vocês não acham que é legal? Eu também acho. Bom, mas vamos além disso daqui. A mulher, nessa vida inteira que a gente nota, ela sofre esse tipo de perseguição. Para mim é perseguição. Primeiro que elas, teve uma época que elas não tinham condição nem de reclamar. Vocês acreditam que tinha um tempo, que tinha um dia, acho que era 1840, que os maridos agrediam as mulheres simplesmente porque eles não sabiam o porquê, mas tinha de dar uma sova nas mulheres. Existe aí, se vocês não acreditar, faz pesquisa. Outra situação que a gente fica impressionado era a situação da mulher que ela era do mando do pai e passava para o mando do marido. Ela não tinha vontade nenhuma, ela nem votava. Então era uma situação terrível que a pessoa passava, né, nessa circunstância toda. A gente vê casos, só para vocês terem uma ideia, teve uma época que se as mulheres começassem a se futricar, falar muito uma para outra, aquelas coisas todas, eles punham ela numa espécie será um aparelho assim para mostrar para todo mundo que elas eram fofoqueiras. Então a mulher de verdade só servia para procriar e não servia para mais nada, para tomar conta dos filhos. E com o tempo elas foram se independendo. Mas para se independer, elas têm de pegar e levar esses marginais presos. Como é que elas fazem? É simplesmente começar a berrar no ônibus lá que ele está fazendo, tem gente que está do lado, normalmente ele vai tomar um pau lá, vai levar uma surra dos outros homens que tem lá e de mulheres, e depois ele vai ser levado para a delegacia, a senhora vai narrar os fatos que estão acontecendo, isso não é pejorativo, e o que a senhora está fazendo, está defendendo a si, porque ele vai fazer isso de novo, e se defendendo também com relação às outras mulheres que podem passar a mesma coisa. Na empresa, idêntico. O sujeito vai lá, ele tem um cargo elevado na empresa e ele começa a colocar em xeque: olha, se você não sair comigo, você não vai ter aumento. Se você não... Isso tudo é assédio. Mas tem coisa também que é pior ainda. A pessoa vai lá, ele começa a mexer no cabelo, começa a dizer que ela está bonita, começa a passar uma nas costas, começa a exigir coisas que não existem. E você está lá para trabalhar, você tem um marido, você tem filho, você tem um nome. E não pode fazer uma coisa dessa. E aceitar esse tipo de situação é a mesma coisa do que destruir a tua imagem. Então a gente tem de começar a pensar no que a gente vai fazer, não é, Beatriz? Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Beatriz? Sim, aqui esse assédio ele acontece por categorias, né? Então aqui nós temos o assédio sexual pode ter duas categorias: por chantagem, quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada. Ou assédio por intimidação, pois abrange todas as condutas que resultem num ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou humilhante. Então, de verdade, o que ela está lendo aqui no material nosso aqui é que vocês têm direito e tem que exigir. E agora, como é que a gente fica na ação trabalhista, né? Então vamos imaginar que a pessoa vai lá, comunica o fato. Primeiro ela vai na delegacia e faz o BO. Depois ela vai na empresa e conta o que está acontecendo. E vamos imaginar que eles mandam ela embora. O que ela tem de fazer? Ela vai pegar o processo, o inquérito, esse BO vai tornar inquérito. Vai levar para um advogado trabalhista especializado. Como é que a gente escolhe um advogado trabalhista especializado? Ou aquele que você conhece, ou senão você vai lá na frente das ações trabalhistas, das ações, acho que é lá como é que é? Barra Funda, né? Fórum da Barra. Não é no fórum, é fórum trabalhista mesmo, é do lado do processo criminal. E a senhora vai lá e faz a queixa. Como é que a gente faz essa reclamação? Primeiro a gente pode escolher, ou o processo é verbal e você vai ser advogado, ou o mais correto é ter um advogado disso. Como é que se paga isso daí?
O advogado trabalhista, ele cobra por êxito no final, ele não cobra nada na frente. Então só depende de você definir o percentual. O advogado vai pedir normalmente a reintegração ao serviço, vai pedir uma multa pelo crime que eles praticaram lá, que eles acobertaram o sujeito, o dano moral teu, a insatisfação tua, e além disso tudo ainda, eu pediria a reintegração no emprego se você achar que deve, porque realmente eles te puseram para fora indevidamente por um fato que você não deu causa. Como é que vai continuar o processo criminal? Vamos chamar você lá na delegacia primeiro, você vai ouvir, vai contar tudo, pedir para vocês juntarem como é que se fala, juntar a gravação que vocês têm, vai declinar testemunhas também, embora eu acredito que nenhuma delas vai querer participar ou falar a verdade, porque eles trabalham lá também. Então a prova fundamental vai ser a gravação do celular que vocês têm. E na maioria das vezes, esse sujeito, o assediador, vai ser responsabilizado criminalmente, pode pegar 1 ou 2 anos de cadeia, e ele, junto com a empresa, vão ter que pagar uma indenização para você pelo que vocês passaram. Sem contar que vocês vão aproveitar e já vão verificar se tem hora extra para receber, se trabalhava em momentos que pagava com 20% de aumento, com 30%, com 40%, se trabalhava no fim de semana com 100%. Então tem uma série de situações. Sem contar, gente, que tem muito lugar que é insalubre, né? A própria Beatriz contou que quando ela trabalhava, tinha lugares que ela não tinha local nem para comer. Tinha de comer lá num canto, lá. Então tem uma série de situações que, se você provar insalubridade, você tem um percentual de 20% a 40% a mais de tudo aquilo que eles não pagaram. Então tem milhões de situações que o advogado trabalhista que vocês conhecem vão analisar. Então pensa bem, olha, foi mandado embora injustamente porque foi assediado. Vocês vão juntar o boletim de ocorrência lá da delegacia, vão juntar as gravações e, além de tudo, de pedir a reintegração na empresa, vocês vão pedir tudo aquilo que vocês acham que deve. Olha, não davam hora de almoço correto, só tinha direito a meia hora e eu perdia outra meia hora. Olha, eles mandavam bater o cartão de ponto às 6 horas, mas faziam ele trabalhar até às 6h45 todo dia. E arruma a prova também isso daqui, né, que não é difícil. E vai contando a história toda. Olha, eles não pagaram o direito do 13º, pagaram fora do prazo, não pagaram em novembro e dezembro, no dia certo, me deixaram numa situação difícil. Olha, a rescisão não está certa, horas extras não pagaram corretamente, esse banco de horas não funciona. Vocês vão contar tudo que tem direito e vão aproveitar e pedir nessa ação. Agora, os juízes trabalhistas, a tendência deles é proteger o empregado. E eles vão usar todos esses argumentos na sentença condenatória. E no processo criminal? O processo criminal é independente. Você vai contar o que aconteceu para abrir o inquérito, depois vai ter um juiz que vai dar continuidade, vai ter um promotor que vai pedir a condenação da pessoa, e a pessoa depois vai ficar rotulada lá como assediador. É uma situação muito terrível, né? Isso tudo. Então, gente, assédio e paquera é uma coisa diferente, hein? Quando o rapaz fala assim, nossa, como você tá bonita, nossa, como você tá... Às vezes ele quer namorar com você lá. Se você não quer, já fala logo, não quero, acabou. Mas pode ter uma paquera dentro do emprego? Pode. Pode ter uma paquera mesmo, as pessoas sendo casadas. É problema de cada um, a gente não tem nada com isso. Mas o que a gente está dizendo aqui é assédio no momento que estão se aproveitando de você lá naquele momento e que você não pode ir embora. Você está trabalhando e o cara fica te infernizando. Não é normal. Existe assédio de mulher no homem também? Existe, e está cheio. Então lá tem a chefona, né? Que acha que é a Miss Brasil e já tem uma certa idade e começa a dar em cima lá dos funcionários. O que acontece para ela? Vai acontecer a mesma coisa.
ela vai responder um processo trabalhista, e dependendo do nível da assédio dela, vai passar a responder criminal. Eu me lembro, acho que há uns 20 anos atrás, teve um filme pesado desse, que a chefona assediava lá o rapaz, e ele não queria nada com ela. Você chegou a assistir, Beatriz? Já é um assédio, acho que era. É gozado, porque inverteu a situação, né? Mas existe sim. Só que eu sou advogado de mulher, eu não vou fazer isso nunca. Eu vou defender as mulheres e estou um pouco me tocando com os homens. Eles que se virem. Gente, então é assim, ó. Tem de levantar a cabeça. Você está procurando emprego, é respeito. Se você vai numa empresa lá e você quer se empregar, e a pessoa te dá uma cantada na frente: olha, se não sair comigo, eu não te dou emprego. Grava isso e leva para a polícia. E depois, evidentemente, se você não foi contratado, você não vai ter o direito a uma ação trabalhista, mas você vai ter direito a uma indenização pelo assédio que ele fez, pela situação e pela humilhação que você passou. Você é gente, ele não pode fazer isso conosco. E aí, tem mais alguma coisinha, Bia, que você queria falar? Estamos quase encerrando a primeira fase. Na segunda fase, a gente vai ter perguntas. Tá bom. Fala aí. Não tem mais nada? Você não lembra de mais nada? De nenhum acontecimento fatídico? Assim, que há 15, 20 anos atrás, né? As pessoas, as mulheres, elas se sentiam mais intimidadas, porque também não tinham acesso e nem conhecimento sobre essas leis. Então, muitas delas preferiam largar os seus empregos. Então, mas não é legal. Esses assediadores. Tem razão, mas largar aqui, que chato, né? Você fala antigamente, né? Sim. Agora a mulher é diferente. A mulher é uma executiva. Hoje a gente faz tudo para que não aconteça isso. Então tenta pensar. Na verdade, vocês têm o direito. Já é difícil arrumar emprego. Depois, como a gente está vendo aí, eles pagam menos do que a pessoa merece. É sério. Mas depois, gente, eu vou contar para vocês na segunda fase o seguinte: olha, se você trabalha igualzinho o outro safado lá, e aquele sujeito lá ganha mais que você, e você tem o mesmo trabalho, você vai entrar com uma ação depois e vai pedir para que o juiz faça eles pagarem o mesmo valor que ele ganha. Então vamos imaginar que no mesmo emprego, na mesma função, você ganha 4 mil e ele ganha 6. Se você provar essa situação, você vai ganhar a diferença dos R$2.000 durante os 5 anos da tua vida, mais todos os encargos, todas as verbas do vínculo. Então esse tipo de situação é tremendamente normal. Gente, o que não pode é ficar sofrendo. Com relação à prisão do sujeito, pouco importa pra gente lá que ele pega 1 ou 2 anos. O importante é que ele perde a primariedade, ele assume uma obrigação de cumprir lá, mesmo que ele não vá para a cadeia, uma série de obrigações que o juiz vai impor para ele. Vai ter de pagar também lá uma cesta básica, que todo mundo fala que é uma porcaria, não é não. Eles dão 3, 4, 5 mil reais lá, tem que depositar na conta das crianças com câncer ou situação igual. E, tecnicamente falando, da próxima vez, ele não vai ser tratado do bonzinho, não. Ele vai entrar bem. Quero mandar um abraço para todos. Na segunda fase eu estou aguardando perguntas. Fique com Deus. Ângelo Carbone, professora Beatriz. Programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone. Olá, querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Aqui é o Ricardo Elias falando do programa Amigos da Saúde. Se você quiser fazer um implante dentário, conhece alguém que quer fazer um implante dentário, esta é a oportunidade. Nós da Escola Bel estamos fazendo triagem e selecionando pacientes para implantes dentários. É muito simples. Você vai agendar sua participação sem compromisso pelo telefone 3531-7775 ou pelo WhatsApp 11 96595 3654, repetindo o WhatsApp 11 96595 3654. Um grande abraço.
A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 941751502, 941751502. Clínica Fator Humano. Diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 5h26. Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. (3171-0221) 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490 São os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. A pergunta que todos fazem é o seguinte, olha, como proceder diante de uma situação como essa? Então vamos imaginar então que chega lá a filha em casa, chorando lá, a minha tem 17 anos, 16 anos, e conta para o pai e para a mãe, olha, o patrão lá está me assediando, ele já me passou a mão, já me deu uns beijos lá e está muito ruim para mim, essa ação é constrangedora. O que eu devo fazer, pai? O que eu devo fazer, mãe? Tem de levar imediatamente a moça na delegacia, escolher lá a delegacia, se possível, lá das mulheres que elas têm mais contato, e contar o que está acontecendo lá, que vai ser instaurado inquérito. Como é menor de idade a pessoa, até 14, 15, 16, depende da idade, o procedimento é diferente. E pode chegar até as raias de um estupro de vulnerável, dependendo da situação e da idade da pessoa. Mas em qualquer assunto vai ser instaurado o processo. Aí o que o pai e a mãe devem fazer? Deve tirar ela desse emprego, deve entrar com uma ação trabalhista, e da mesma forma o juiz vão tomar conhecimento desses fatos. E mesmo que ela ficou lá há pouco tempo, lá, eles vão ter que pagar e indenizar ela aquilo que ela passou. Beatriz, diga para nós. No Brasil, o assédio sexual é crime, definido no artigo 216-A do Código Penal, como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Então vamos pensar o seguinte, isso daqui é para caso normal, para pessoa de maior de idade, aquelas coisas todas. Se é com menor, dependendo da idade do menor, aí já é estupro de vulnerável, ou senão tem consequências muito mais graves que essa. Então imagina só, se um menino, uma menina precisa trabalhar, necessita, eles estão lá trabalhando como estagiários, eles vêm indicados por empresas, né, como a Nube, que coloca eles para aprender,
Se um elemento pratica um assédio dessa natureza em criança, em jovem, adolescente, nossa, ele vai responder um crime aí que dá para pegar 8 anos. Então os pais têm o dever e têm a obrigação de levar conhecimento da polícia. Ah, mas eu não quero porque minha filha vai ficar marcada, todo mundo vai ficar sabendo. Não vai nada, não. Esses processos correm em segredo de justiça. Tanto que eu disse para vocês, primeiro, quando assediado, a vítima sofre a consequência, ela vai na delegacia, instaura o BO e abre o inquérito lá na hora. Mas esse inquérito ninguém toma conhecimento, nem nada, você não vai fazer levantamento em nenhum lugar. Você simplesmente não existe, só existe para a polícia, para o juiz, para o promotor e para a vítima e para o criminoso que praticou. Então vocês fiquem tranquilos, não precisa ficar com medo. E outra coisa, não tem que contar isso para ninguém. Tem simplesmente de fazer outra coisa. Ensina o filho ou a filha a usar o celular. Isso aí, gente, e quando eu falo de assédio aqui, não estou falando só nisso, não. Se vocês notarem lá, tem milhões de processos contra padre, contra esses pastores que se aproveitam dos meninos, aqueles que vão lá fazer, como é que se fala, os coroinha, nem sei se tem ainda isso, vai tudo preso. Aí já é estupro mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado e cuidar dos nossos filhos, para não cair nas mãos desses malucos. Se vocês notarem, um dia desses eu estava vendo lá que a Igreja Católica vai pagar uma fortuna de indenização por crimes praticados por pedófilos dentro da Itália. Então tem que tomar cuidado. Criança, adolescente, jovem, cuidado. Meninas, não deixa as filhas andar com aquelas roupas todas assim, sabe, extravagantes, sensuais, porque os piratas aí, os criminosos estão direto nisso. Pode continuar, Berta. De acordo com a lei, o assédio é crime quando praticado por superior hierárquico ou ascendente. Há 2 interpretações em relação à prática do ato. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores. Então é assim, o sujeito foi lá e dá uma... Eles chamavam antigamente de cantada, né? Agora é um... Então, essa forma contumaz dele faz com que a pessoa se irrite e não consiga nem trabalhar direito. E então humilha a pessoa. E às vezes eles fazem isso na frente dos outros. Então, olha, você não vai ganhar aumento aqui por causa disso. Olha, nós vamos transferir você para lá, para outro lugar, porque você não sai comigo. Olha, se você não sai comigo, é ruim a situação. E, gente, eu vou mais além ainda. Se a coitada da mulher sai com um safado desse aí, mesmo que a assediada foi, aceita lá, aí depois o cara ameaça contar para o marido dela ou para a família dela. Então, um sujeito desse não presta, gente. Não pode, não tem jeito. Outra coisa, você é mais, mesmo que você vá embora de lá, você vai processar o sujeito criminalmente e trabalhista e vai exigir uma condenação. E vai procurar um emprego que seja mais decente. Porque às vezes essa turma não se emenda. E faz com você e faz com o outro. Até eles irem parar na cadeia. Quando eles for para a cadeia, aí melhora a situação, porque termina com isso. Então a legislação trabalhista, você leu esse pedacinho? Então vamos lá. Embora o processo criminal decorrente do assédio sexual seja da competência da justiça comum, a prática tem reflexos também no direito do trabalho. Ela se enquadra, por exemplo, nas hipóteses de não cumprimento das obrigações contratuais. Isso Artigo 483, a linha E da CLT. Ou prática de ato lesivo contra a honra e boa fama. Então, nessa situação, a vítima pode obter a rescisão indireta do contrato de trabalho, motivada por falta grave do empregador, e terá o direito de extinguir o vínculo trabalhista e de receber todas as parcelas devidas na dispensa imotivada, aviso prévio, férias, 13º salário proporcional, FGTS, com multa de 40% e etc. Então é assim, olha, se a pessoa ficou tão consternada que ela não quer voltar mais para lá, o que ela tem de fazer? Ela tem de fazer o procedimento criminal, que é aquele BO que eu contei para você na delegacia, se possível na delegacia da mulher,
que vai ser instaurado um inquérito, e ao mesmo tempo entrar com uma ação rescindindo o contrato por culpa do patrão e cobrando dele tudo, aviso prévio, tudo, ele tem que pagar tudo se tiver direito, mais o dano moral pelo prejuízo causado. Eu já vi gente pagando só de multa de 30 mil a 150 mil reais, dependendo da gravidade dos fatos. Então tem que pensar nisso. Outra coisa que eu já vi muito também é o patrão lá começar a xingar, destratar. Nessa circunstância, existe multa para isso, existe penalidades para esse tipo de situação. Então, gente, vamos lá. Nós precisamos trabalhar porque é necessário, precisa sobreviver. Mas isso não quer dizer, gente, que a gente tem que passar por humilhação, tem que passar por sofrimento. O tempo dos escravos já foi há muito tempo. E aquilo lá foi um absurdo que aconteceu na vida, uma falta de cultura, de conhecimento, de urbanidade, de dignidade. A Europa se aproveitando de tudo lá, constrangeu pessoas para fazer uma situação como essa. Depois nós passamos pelo nazismo, onde eles faziam também todo tipo de arbitrariedade. E não era só contra judeus, não, era contra os judeus, negros, os inimigos do partido, tudo que era pessoas que tiveram problema psiquiátrico, acabavam com todo mundo. Hoje a gente tem que ter respeito por todos. Quantas vezes a gente vê lá uma pessoa que tem deficiência física, que precisa trabalhar, a dificuldade que ela para chegar no emprego, às vezes ela tem de cadeira de roda lá, mas existem leis que obrigam as empresas a contratar um certo número de pessoas dessas para dar possibilidade de trabalho. Quantas vezes a gente vê no supermercado aqueles meninos que são especiais, queridos, que também estão lá e trabalham. Eu mesmo vejo lá no supermercado que eu vou lá, tem um rapaz que a gente vê que ele tem problema, mas ele está lá trabalhando, ativo. Então, que maravilha. E ao mesmo tempo respeitando as pessoas. O fato da mulher ser mulher, o fato da pessoa ter uma deficiência física, isso não quer dizer que impede eles trabalhar e ganhar o dinheiro deles honestamente e dignamente. E ninguém pode se aproveitar dessa situação para fazer com que eles sofram, porque é injusto o que acontece. E normalmente essas pessoas que fazem esse tipo de crime, eles não fazem só para um, eles fazem sempre. O comportamento de um patrão dentro de uma empresa é de respeito, dignidade e sem muita conversa. Ele tem de passar lá o serviço que tem e tem de exigir o serviço que ele quer, mas ele não pode extrapolar e exigir coisas que não tem cabimento. Quando a gente fala aqui assim assédio de mulher, tem muito assédio de homem também. Tá, tem patrões que são gays, que eles querem porque querem, gostaram do menino lá e começa a fazer o mesmo tipo de assédio. E eles respondem? Claro que eles respondem. É evidente que se o rapaz que eles contrataram não quer sair com eles, não quer vivenciar com eles, ele não é obrigado. Então nós temos que separar a situação. E a pessoa que está no cargo de chefia, ele não pode exigir do outro simplesmente pelas lascivas dele. Então tudo isso daí é importante, mas o mais importante são os pais e as mães cuidarem das crianças, impedir que os adolescentes sofram esse tipo de situação. Você manda a tua filha que você cuidou com o maior carinho do mundo, que agora vai estudar à noite e vai trabalhar de dia, e tem um marginal que vai lá e começa a cantar a moça, e começa a exigir situações que não existem. Ela tem de ter abertura para contar para os pais, contar para a mãe, e depois contar para a polícia, porque o pai e a mãe vão levar na delegacia, vão fazer lá o boletim de ocorrência e vai abrir o processo crime. Aí vocês falam, mas é interesse econômico. Interesse econômico e nada. Se coloca no lugar da menina lá que foi trabalhar e foi assediada. E quando ela pediu uma indenização de 100 mil reais, mas ela ganhava tão pouco, que interessa? Interessa que ela foi molestada, ela sofreu por aquilo que passou. E o sujeito, se der moleza, ele é capaz de cair no estupro de vulnerável e pegar uma cadeia de 8 anos. Nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa. E eu estou batendo isso logo no começo do ano, porque eu sei que tem muita gente que está procurando emprego. Eu vi lá eu tenho um contrato com a MUB, que ela manda estagiários. O que são os estagiários? São homens ou mulheres que estão estudando direito
no penúltimo ano e querem aprender um pouco da prática. E vem lá, às vezes, moças novas, de 18 anos, 19 anos, nunca trabalharam. E elas têm que ter respeito, têm que ter dignidade, têm que cuidar delas, têm que ensinar só. E se limitar aos limites do trabalho, nada mais. E o importante é que nessas empresas, a maioria delas tem gravação. Além do celular que você vai gravar aqui, a própria empresa grava tudo. E tem que ser levado a conhecimento de todos. Então, nessa parte, por que o Carbone está se preocupando com tudo isso? Aí eu vou voltar numa situação que a gente fala muito aqui e ninguém presta atenção. É justamente a agressão à mulher. Então, olha só, a mulher no passado, o pai mandava nela, não tinha vontade nenhuma. Depois passava para o marido, que era um sujeito intransigente, a maioria de mais idade, que também tratava com ela como se fosse meramente para parir os filhos e cuidar dos filhos. Não queria nem que ela estudasse, não existia. Mas o tempo foi passando, elas tiveram possibilidade de votar, depois elas tiveram possibilidade de ser elas mesmas, e depois elas têm condições de trabalho e hoje em dia às vezes ganham mais que o marido. Eu já vi muito marido tomando conta da casa. É legal, né? Porque ele fica lá tomando conta dos filhos, ela fica trabalhando e ganha muito mais que ele. Mas o medo da gente é o seguinte, olha, quando a pessoa aceita, está lá trabalhando lá em casa, lá tá num tanque, e de repente vê o marido, a maioria deles começa a gritar com ela, depois começa a agredir, e depois acontece a desgraça, né? O que é a desgraça? Eles matam as mulheres. Se vocês assistirem na televisão, a gente vê 5 ou 6 mortes de mulheres, a facada, porque eles não estão usando arma, né? Porque a polícia está pegando tudo, né? Estão dando facada nas mulheres. E uma mulher só que matou o marido a facada. A gente viu uma, não viu, Beatriz? Então até achei estranho lá, mas essa era brava, né? Então, a mulher tem que entender que uma ameaça, uma agressão verbal, o que eu tenho que fazer? Pede para a empregada, leva ela de testemunha que escutou, grava ele lá ameaçando, xingando. Normalmente o cara começa a xingar, você é uma prostituta, você não presta, você não sei o quê, aquelas conversas mole para boi dormir. E qual é o motivo desse tipo de coisa? O motivo, a maioria das vezes, é que o sujeito já tem outra lá e está querendo separar e quer ver se a mulher vai embora. Muitas mulheres, vocês não vão acreditar, eles voltam para a casa do pai, levam os filhos dele junto e no fim ele não quer nem pagar alimentos para ela. Então ainda tem muito machismo nessa situação. O que a mulher tem de fazer? Quando começa com uma história dessa, tem de abrir um processo, um divórcio, uma separação, um divórcio ou um término de união estável e exigir os direitos dela. Então você, mulher, quando você pega e começa a ver uma situação como essa, você já guardou todos aqueles pagamentos que você fez, os móveis que você comprou, você ajudou a pagar o carro, você fez um monte de coisa, você vai guardar isso tudo, vai mostrar para o juiz. E vai chegar numa hora que ele vai ter de pagar, porque vocês estão juntos, vocês têm direitos em comuns a partir do momento que vocês estão juntos. E você não vai sair de mão a banana porque não tem cabimento. Mas então, o que o Carbone diz para vocês? Primeiro, respeito. Exijam respeito. Não só do marido, do companheiro, de união estável, mas do patrão e de tudo mais. Não aceita ficar no emprego. Ou está sendo ameaçada, está sendo torturada, está sendo... delegacia e indenização trabalhista. E se o caso acontece na tua rua, lá na tua casa, olha, tem um sujeito lá que fica falando, assediando, mesma coisa. E no ônibus, idêntico. E no metrô, idêntico. Só que a diferença é que lá o ato está sendo praticado naquele momento e aquilo é um tarado. Se começar a gritar, é evidente que ele vai ser preso, você vai acompanhar para fazer o processo e ele vai ser processado. Aí me pergunta, tá, num caso como esse, o sujeito pegou lá e começou a se esfregar lá no ônibus, eu comecei a gritar, chegou a polícia, ele foi para a delegacia, está aberto inquérito,
foi aberto processo criminal contra ele pelo tipo de atuação que ele fez. O que acontece? Se o elemento tiver condições econômicas, vale a pena entrar com uma ação indenizatória. Por quê? Porque ele humilhou, ele constrangiu, ele fez coisa que não devia. Aí você vai dizer assim para mim, mas ele não tem nem como pagar, estava no ônibus. E daí? Você vai ter um direito, se ele tiver uma conta bancária, vão bloquear a conta bancária dele, vão tomar o dinheiro dele. Se ele criar caso, você vai protestar o título, o dano moral que você passou, e ele vai ficar protestado por 5 anos. Esse tipo de cobrança você pode levar até 20 anos, né? Daqui um pouco ele compra uma casa ou melhora de emprego e você vai cobrar. Então, eu vejo o processo criminal junto com o processo indenizatório. Pouco importa se agora ele não tem condição econômica. Eu tenho um caso que o menino saiu com a moça, tirou umas fotografias da menina lá e colocou ela em tudo que era lugar lá, sem roupa. E ela era menor e ele era menor. O processo criminal correu, não deu nada, mas no processo civil, o pai e a mãe dele eram os responsáveis, eles foram condenados, e com o fato dele da maioridade, ele ficou obrigado a pagar essa indenização. Hoje ele está devendo R$140 mil. Eu acredito que o escritório já conseguiu bloquear uns R$20 mil dele. Então você vê, ele praticou um ato quando era menor, um ato assim absurdo, e está pagando até hoje. Ele não pode ter dinheiro em conta, não pode comprar nada, porque se tiver eu vou lá e bloqueio, lá e penhoro e mando para a vítima. Então pensem, o Brasil é um país de primeiro mundo, aqui a justiça faz justiça assim. Vocês que têm de pegar e exigir seus direitos, isso que é importante. Notei também, sem fugir desse assunto, o problema das praias, né, que estão todas infestadas de água ruim, né? Qual é o... Foi uma contaminação. Uma contaminação. Gente, cuidado, vocês vão para a praia e de repente vocês podem pegar um problema de intestino lá que pode até matar. As águas são todas contaminadas, estão jogando esgoto dentro do mar, não é isso aí? E mistura com água potável, e está terrível. Não é muito fora desse assunto não, mas é o seguinte, nós estamos em férias, não estamos? E a gente não quer esse tipo de desgraça aqui. Então vocês têm que começar a pensar, olha, se vai para a praia, leva água, bastante água. Ou senão não vai nesse momento. Todo mundo sabe, gente, que agora não é hora para ir para a praia. Você não consegue nem fazer compra, não consegue nem sair de casa, não consegue nem entrar no mar. Os coitados que moram lá no Rio de Janeiro, no primeiro do ano, lá, o 31 do ano, teve um arrastão lá que levaram quase tudo embora, não é, Beatriz? Então o negócio está horroroso. Então, gente, olha, fora o que vocês passam sofrendo, quando entra num ônibus que está lotado lá e que o sujeito se aproveita, você vai no emprego, o sujeito quer sair com você, senão ele te manda embora, e todo esse tipo de consternação que vocês estão passando, ainda tem o problema de que todo mundo tem direito a um lapso de tempo, ou se chama de férias, sei lá, e nesse momento a pessoa quer passear na praia lá e não pode. É furtada, é roubada, é lesada. Sem contar, gente, que o centro de São Paulo também está horroroso. Um dia desse eu fui almoçar e roubaram uma corrente de ouro que eu tinha, que era ainda do tempo que eu recebi do meu pai. E que eu nunca tirei do braço. E me arrancaram lá, e como se fosse um lixo. Então, falta a polícia, falta a verificação, falta a guarda, falta a prevenção. O nosso povo de verdade sofre tudo isso porque na verdade o povo parece um bando de cordeiro, eles aceitam. Aumenta o imposto, que eles fazem? Paga, se não paga, parcela. Sobe o imposto do remédio, ninguém reclama. A escola, os filhos lá, a alimentação não está boa na escola, estão diminuindo o número de professores. Mas ninguém fala nada, só paga imposto. E a gente vê que a degradação humana é terrível. Aí você não pode, vai pegar um ônibus lotado, mas tem conhecimento que a maioria das empresas de ônibus ou foram do PCC. Como é que uma empresa de ônibus tem condição? Como é que um prefeito, um governador pode passar as empresas para isso? Informação de que imposto de gasolina, uma grande maioria,
do PCC ou de partir associações criminosas como essa, e que o sujeito vai lá e põe a gasolina e eles te dão uma espécie de um líquido lá que estoura teu carro. Como é que a gente vai ficar numa situação como essa? Mas lembre-se, mulheres, vocês têm direito, vocês têm que exigir, pelo menos a nossa justiça lá faz de tudo para fazer com que a gente possa trabalhar. E é rezar para Deus para ajudar, para colocar administradores, colocar um governador aqui em São Paulo que seja de São Paulo e não do Rio de Janeiro. É do Rio, né? Como é que é o nome dele? Tarcizinho. O Tarcizinho. Os caras, todo mundo tem uma raiva de sujeito que não tem tamanho. O sujeito pegou e diminuiu a verba da escola, de alimentação, de tudo, imposto. Eles estão cada vez cobrando mais caro. Ninguém pode ter carro. Para você ter carro, tem que pagar um monte de imposto. Que gente ruim, não? Só eles que podem ter carros importados, só eles que podem ter motorista, segurança. O povo que se dane. Mas no nosso contexto é assim. Então, gente, olha, presta atenção. Então, vocês, mulheres, vocês têm direito, nós temos que ter respeito pelas mulheres. Elas trabalham porque precisam. A maioria delas, uma grande maioria, elas estão trabalhando. E quando elas vão para casa, elas têm de fazer a janta, lavar roupa, cuidar dos filhos. Elas estão trabalhando, na maioria das vezes, porque o marido não tem condição econômica de manter elas em casa. Porque bem que elas gostariam de estudar, de crescer, ou mesmo de trabalhar como estão. Então a moça sai de casa, sai de manhã, de madrugada, pega o ônibus e vem lá um tarado lá. Tem de berrar, tem de gritar e tem de prender esse vagabundo para livrar dela e das outras. Aí ela vai para o emprego, aí o sujeito condiciona a contratação dela para que ela saia com ele. É outro crime. Ou ela está trabalhando e vem um outro marginal e fala que ela não vai ter aumento, ou ela vai ser transferida porque simplesmente você não sair com ele, ou outro tipo de lascivo dessa natureza. Ou o patrão que é gay lá, que começa a exigir do menino que entrou lá atos libidinosos, simplesmente porque ele está no poder. Então, todo esse tipo de coisa tem de passar pela polícia. Todo esse tipo de coisa tem de ser julgado. Todo esse tipo de coisa tem direito a danos morais. E vocês exijam. Sem contar o seguinte, olha, além de tudo isso que eu já contei para vocês, se vocês compraram um monte de coisa lá pelo WhatsApp, é o WhatsApp que fala? Pelo Face, né? Muitos golpes. 90% disso daí não vão receber nunca, porque é golpe. Então toma cuidado. É muito mais prático você ir numa loja, comprar lá fisicamente o que você está vendo e levar para casa. É muito mais fácil do que pagar metade do preço e não receber coisa nenhuma. E tem muita coisa que eles mostram para lá que nunca vocês vão receber. Está na cara. Olha, você vai lá e vê um perfume lá na loja Marisa, ou sei lá, qualquer um lá, perfume lá custa R$200. Como é que eles podem vender por 50? Ou uma champanhe lá que custa R$50, como é que eles podem vender por 15? Não vão dar o dinheiro de vocês, né? Não sejam tontos, pelo amor de Deus. Beatriz, faz tchau para a turma aí, porque a gente só volta quarta-feira. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que mesmo assim as pessoas ainda têm medo de falar sobre. Eu tenho alguns relatos aqui via WhatsApp, mas as pessoas elas têm medo. Exatamente. Ainda têm medo de relatar sobre essas questões, porque são pessoas que eram superiores delas e que hoje em dia têm cargos mais altos, mesmo depois de muitos anos do acontecido, eles têm medo de relatar. Mas tem de relatar assim, tem de ficar de olho. Se uma mulher reclamar, e se você passou pela mesma coisa, ou pelo mesmo tarado, vai lá e conta lá. E o mais importante, procura um advogado que você conheça. Se não tem, vai na Ordem dos Advogados do Brasil, pede um lá, ou se não tem lá, procura também um advogado do Estado. Eles vão estar sempre junto com vocês. Ângelo Carbone, um abraço a todos. Beatriz. Tchau, tchau. Fique com Deus, hein? Tchau, tchau.